Acho que a Paty travou para mim, não sei se Assistindo, para tá? vocês. Ou é o evento chegou agora na comunidade, ou para quem ainda, né? Travou, gente? Congelou? Voltei? Agora voltou, Agora agora voltou. descongelou. Agora voltou. Eita, lerê. Bom, se travar de novo, vocês me avisam como você fez. Pelo menos hoje, bom, né? Espero que a internet colabore aqui. Tenho tido alguns probleminhas nos últimos dias, nunca tive, mas então, se tiver, eu tento me arranjar aqui em outro lugar para melhorar. Se estiver travando, me sinalizem, tá? Bom, vamos lá. Paty, você continua travando. Agora eu te vejo de novo, Paty. Vamos lá, mudei a internet. Vamos ver se vai funcionar. Tá. Tá melhor? Melhor, agora a gente te escuta e te vê. Tá bom. Assim que a internet, o Wi-Fi voltar e eu ver que ele tá ativo, eu troco. Talvez seja um pouquinho mais lento essa, mas eu acho que ela não vai travar. Esperamos assim. Estão me vendo, né? Que Sim. bom. Vamos lá. Bom, então deixa eu repetir, não sei, né, o que que eu falei, o que que vocês pegaram, praticamente nada, mas vamos lá. Sejam bem-vindas ao nosso encontro, que na verdade eu, né, que tem que ser bem-vinda aqui, porque na verdade não é um encontro que normalmente eu participo. Então, para quem chegou na comunidade há pouco tempo, ou para quem, né, ainda não faz parte do ecossistema, está aqui nessa sessão específica ou assistindo essa sessão, o Despertando com a Comunidade, ele é um evento da comunidade para a comunidade. Então, nem sempre eu estou, na verdade, eu acho que eu ainda não participei de nenhum. No início, muito por conta do fuso horário, mas depois também para dar esse espaço, né? Que não seja só um espaço de aula, de transmissão de conhecimento, mas também de troca, de muita troca, e que os protagonistas desse encontro sejam vocês, mentores aqui dentro. Então, muitas vezes eu fico assim, nossa senhora, perdi alguém falando, né? E é um encontro que, por teoria, não fica gravado, justamente para dar esse espaço para as pessoas testarem, colocarem conhecimento, darem as aulas, enfim. Hoje eu vim participar, né? E vim aqui trazer um conteúdo especial. Muito para receber quem está chegando, né? Então, na comunidade, quem está ainda tentando entender o que que é, quais são esses eventos, né? Então, tem um pouco esse viés também de trazer um pouco o que que significa cada um dos nossos eventos. Então, esse Despertando com a Comunidade, que é o evento de hoje, né? Ele acontece 2 vezes no mês, enquanto os outros 2 eventos é o evento de network, onde eu medio, estou sempre, né, liderando aí as discussões de Hot Seat, e o outro evento do mês, para completar aí nossos eventos semanais, é o webinar com um convidado de fora, que a gente sempre traz alguém, né, que possa compartilhar algo valioso com vocês, de acordo com a dor maior do momento. Então, isso é algo que a gente, eu e a Babi e o time, a gente está sempre mapeando. Qual que é a dor maior do momento para a gente trazer também esse know-how de fora, tá? E também dentro da comunidade, né? A gente tem muita gente aqui com muita bagagem,
sobre o evento de hoje, o Despertando com a Comunidade, né, quem tiver, né, quem quiser compartilhar, sentir que tem algo para trazer também, conversa com a Babi está sempre organizando, a gente nunca, né, é raro a gente passar um encontro aí sem ter alguém para compartilhar, porque a gente está cada vez mais incentivando que vocês compartilhem, né, aquilo que vocês têm de bagagem. E por quê, gente? Isso faz parte da mentalidade de mentora, que é o nosso tema de hoje. Então, eu escolhi propositalmente o encontro do Despertando para trazer o tema da mentalidade. Porque mentalidade de mentora, e eu falo que mentalidade de mentora ela não é única e não é a mesma para todos, né? Diferente do que a gente vê muitas vezes aí na internet. Qual a mentalidade você tem que ter para ser mentora? Qual o posicionamento que você tem que ter? E aqui a história e o olhar que eu vou guiar vocês hoje é diferente. É um olhar mais interno, é um olhar mais individual, mais voltado para o seu diferencial único. Beleza? E faz parte total do processo de despertar com essa comunidade. Trabalhando a mentalidade, a gente consegue cada vez mais estar dispersa e pronta para atuar nesse papel de mentora. Ah, mas eu ainda não tô, eu tô aqui porque, né, gostei da ideia, mas eu ainda tô longe de ser mentora. A gente fala que dentro da formação, diferente de alguns outros projetos que vão vir por aí, dentro da formação a gente respeita mesmo o ritmo de cada um. Então aqui a gente tem a nossa jornada e a gente tem os nossos encontros semanais. Você não vai estar atrasado e a gente tem que sempre falar isso, caso você não participe de alguns encontros ao vivo ou que você comece a fazer, né, o terceiro módulo mais para frente, você não está atrasada em relação ao nosso cronograma. O atraso, quem tem que medir é você em relação àquilo que você quer para a sua vida, em relação à meta que você se colocou. Mas dentro da nossa comunidade, a gente tem esses encontros semanais te acompanhando em qualquer estágio que você esteja, do zero até já sou mentora e quero escalar. Então, os nossos encontros são pensados nisso. Principalmente o despertando é para quem está precisando destravar essa mentalidade, para quem está precisando começar a testar, treinar para jogar, né, para colocar para o jogo. Babi está comigo hoje aqui nesse encontro, ela está sempre aí, né, mediando também os encontros do Despertando, e hoje a gente fez aí um trabalho a quatro mãos sobre esse tema de mentalidade que a Babi é super expert. Vamos lá? Quando vocês estiverem me vendo a minha tela aqui, vocês me avisam, eu vou projetar. Como está gravado, hoje tem apresentação, né? Então, depois vocês vão ter acesso também a essa apresentação. O tema de hoje é mentalidade de mentora. O objetivo aqui, gente, é despertar uma mentalidade única. Eu falei até numa mensagem hoje, não sei se foi áudio ou foi mensagem que eu escrevi hoje mais cedo, e eu fiquei pensando, quando me vem esse nome, mentalidade de mentora, já me vem aquela sensação de o que que é, né? Qual o método para alcançar a mentalidade mentora? Não tem, gente. Eu estou falando aqui de uma mentalidade que é sua, né? Que é única. E o objetivo de hoje é a gente despertar a sua mentalidade única, e não uma mentalidade única para todas. Com confiança, e aí sim, elementos padrões a gente pode compartilhar, né? Com confiança na sua bagagem e clareza do seu diferencial. Isso aqui, para mim, ó, esses dois pontos são chaves na construção de mentalidade de mentora. Confiança na sua bagagem e clareza do seu diferencial. Tá faltando confiança, tá faltando eu me ver num papel de mentora, tá faltando clareza do seu diferencial. Tá faltando, né, eu me enxergar ali cobrando mais ou mudando um pouco a forma de trabalhar ou alcançando mais mentoradas. Tá faltando ainda clareza do seu diferencial. Então, esses pontos, confiança na sua bagagem, clareza do seu diferencial, eles são chaves aí para trabalhar a mentalidade de mentora. E eu queria já começar falando o que que a gente coloca, né, eu e a Babi conversamos aí sobre os pilares da mentalidade de mentora. Então, a gente vê, deixa eu só desligar o WhatsApp aqui do computador para não ficar fazendo barulho. Não sei se estava fazendo barulho para vocês, para mim ficar pitando aqui. Não, para ninguém estava, então tudo bem. Os pilares. Liderar, gente, quando a gente fala, mas nossa senhora, eu já vou começar a ser mentora, eu já vou liderar, nunca liderei.
Aqui eu quero muito desmistificar a palavra liderança, tá? Porque liderança não significa que você é uma pessoa, né, que precisa ter muito mais do que outras pessoas têm. Então, é muito mais sobre conexão, entender aquilo que você vai agregar naquele momento. Então, você vai liderar na sua área de expertise, na experiência que você teve. Ah, Paty, mas eu tive poucas experiências profissionais na área que eu quero mentorar e eu tenho muita experiência pessoal nessa área. Ainda assim é possível liderar, porque você vai liderar com base no método que você vai criar, na bagagem que você tem, na experiência que você tem. E para liderar aqui, o que que é preciso? Confiança e autoridade. Tá? Então, esse é o primeiro pilar da mentalidade da mentora, liderar com confiança e autoridade. E aqui eu sei, tá, que pega para muita gente, a gente vai chegar nos desafios, né, desse ponto aí. Superar os seus próprios bloqueios. Por quê? Porque para você liderar com confiança, o que que você precisa? Deixar os seus próprios bloqueios de lado no momento que você estiver liderando. Não significa que você vai camuflar, não significa que você não vai olhar para eles, pelo contrário. Mas você vai superá-los, não deixá-los te paralisar para continuar nesse caminho com sua mentorada. E por último, então tá em ordem aqui, né? Primeiro eu lidero com confiança. Para isso, eu preciso superar os meus bloqueios e para superar os meus bloqueios, eu preciso confiar na minha experiência e no meu diferencial. Fazendo isso, gente, onde que eu chego? Que é o grande objetivo da mentoria: gerar conexão. Então, quando eu gero isso, gerar conexão é o resultado, mas é também o início de tudo. Gerar conexão é no finalzinho da sua mentoria você perceber, teve uma boa conexão, é bem possível que essa mentorada teve um resultado legal. Não teve conexão, faltou você também se conectar nesse processo. Então, gerar conexão, ele entra em todos os pilares aqui, em todos os momentos, desde lá do início. Por que será que eu não estou conectando com essa pessoa? Às vezes eu estou tentando colocar uma autoridade que eu mesma não acredito, ou que eu mesma ainda não me sinto segura. Às vezes eu estou tentando liderar, mas duvido de mim mesma, então eu não gero conexão. Quando eu estou bem na minha pele, ao mentorar, ao ensinar, ao compartilhar, eu gero conexão. Porque vem de um lugar genuíno, vem de um lugar verdadeiro, vem de uma história vivida. Para superar os meus próprios bloqueios, a conexão me ajuda. Porque não é sobre ser perfeita, é sobre gerar conexão. E a vulnerabilidade conecta também. Então, você falar para sua mentorada alguma vez, isso aqui eu não sei, vamos descobrir juntas? Vamos lá, isso, ou eu vou até aqui. A gente vê, gente, que quem não tem confiança, quem não tem uma mentalidade de mentora forte, faz tudo o que o mentorado quer e se perde no caminho. O objetivo final é, então, gerar conexão. E aí eu quero trazer aquela frase, né, que vocês já ouviram, eu já repeti algumas vezes, mas é para ancorar mesmo, até na hora de falar de mentalidade. Você sempre estará um degrau abaixo de alguém e um degrau acima de outro alguém. Isso é para a gente lembrar todos os dias, na hora que vier aquela vozinha sabotadora, né? Então, às vezes eu tô mirando no degrau lá de cima e falo, ah, mas eu não tenho essa autoridade, eu não tenho essa experiência. Lembre que você vai estar sempre um degrau abaixo de alguém, mas estará um degrau acima de outro alguém. No profissional, mas também na sua mentalidade. Experiências e desafios, e vão ter aos montes nesse processo, são os degraus do seu crescimento. Então, se chega uma sessão de mentoria para você mais difícil e que você fala, nossa, isso aí eu não sei exatamente como eu vou conseguir ajudar, deixa eu ir atrás, entenda como um degrau. Você está subindo um degrau. Você vai olhar para essa pessoa, você tem mais experiência que ela, você vai reunir essa experiência, você vai entender bem a dor dela, mas você também sobe de degrau. É por isso que mentoria não é sobre você saber tudo e passar seu conhecimento. É sobre você aprender junto e continuar subindo a sua escada. Faz sentido? Nós vamos ter um tempo aqui, tá? Para abrir, para a gente conversar, para vocês, principalmente na hora da gente falar dos desafios dessa construção da mentalidade. Mas o que tiver de dúvida, já anotem, já coloquem aí. Se precisar também me parar aqui, Paty, ó, tem um ponto para falar disso, façam, tá? Que é aula microfone aberto, então vocês podem interromper, podem falar.
Mas a gente vai ter um tempinho para falar também ali, daqui a pouquinho, na hora que eu acabar o material. Quais são os desafios mais comuns? E aí talvez vocês se identifiquem aí. Quero até que já me digam. Quem sente que tem uma autocrítica muito grande ao construir ou ao pensar na sua carreira de mentora? Esse é um desafio para você? Quer ser mentor e se sabota, ou já pensou nisso várias vezes e não começou, ou já tem até seu método, mas ainda não começou a comunicar, acha que nunca está pronta, acha que o seu conhecimento não é suficiente, acha que a bagagem que você viveu ou que você tem não te autoriza a ser mentora. Alguém está se criticando demais aí, mais que o normal? Lívia falou que se sente. Shirley também, minha autocrítica é um dos maiores desafios que eu tenho. Enquanto é perfeccionismo, né, Shirley? É isso. A gente tem que olhar para isso. Exatamente. Dentro desse aqui, ó, antes de eu ir para o 2 e para o 3, quando eu falo de autossabotagem e autocrítica, primeira coisa que eu tenho que fazer é o que está me fazendo sabotar? Assim, eu estou postergando, eu não estou, né, lançando, ou eu não estou indo atrás daquilo que eu sei que tem que ser feito. Tem uma frase que fala: saber o que fazer, e eu já repeti para vocês também, e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, assim, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Primeira coisa é identificar quais são esses pensamentos sabotadores. A gente pouco tem tempo para isso, né? Mas é parar para pensar. Que horas vem esse sentimento? Ah, toda hora que eu tenho que fazer, toda hora que eu tenho que pensar em produzir conteúdo, ou toda hora que eu tenho que fazer um post para alguma coisa, toda hora que eu vou olhar para o meu método, ou toda hora que um cliente chega e eu falo que eu vou lançar um novo produto, um novo acompanhamento para ele e não faço. Quais são os pensamentos sabotadores quando eles aparecem? E o segundo ponto é essa questão da perfeição, gente. A imperfeição faz parte do processo. E, na verdade, ela não só faz parte, como para um mentor, ela é essencial, porque ela impede que o mentor fique cego no método dele. Porque você ficar apaixonado pelo seu método o tempo inteiro faz com que você, ao longo prazo, vai começar a sentir essa síndrome da impostora, essa autocrítica, porque você vai falar assim, poxa, será que era isso que ele precisava? Se esse pensamento estiver acontecendo com você, será que é isso que o meu mentorado precisava mesmo? É porque está faltando você enxergar ele. Então, não entenda o erro, né? Assim, o meu mentorado não aplicou o que eu fiz, ou eu postei um negócio que não deu certo, ou ninguém comprou minha mentoria, como um motivo para desistir. Pelo contrário, é um alerta para você olhar e refinar e lapidar. Faz parte do seu crescimento. E falando em autossabotagem, né, nessa vozinha que fica lá falando, deixa para depois, deixa para depois. Alimente a voz que te impulsiona, aquela que te gera confiança. E pode escutar, ela está muito atrelada ao seu diferencial único. Olha, Gabi, eu não consegui imaginar como conciliar com a minha carreira atual e somente depois de uma conversa do despertar percebi que uma coisa não anula a outra. Ser mentora me torna uma gerente melhor. O fato de eu ser gerente me dá mais bagagem como mentora. Perfeito. É pegar o que a gente tem hoje. Então, assim, nunca fiz uma mentoria na vida. Gente, a minha experiência é muito disso. Assim, eu tinha a minha bagagem de RH, minha experiência no corporativo, eu vim para o digital sem experiência no digital. Eu vim ser mentora sem experiência de rodar mentoria. O que eu busquei? Todas as vezes que eu agi e atuei como mentora na minha vida, seja na minha vida profissional. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui, se eu perguntar, aliás, me conta aqui, quem não é mentora ainda? Quem não é mentora ainda, quem nunca fez uma mentoria formal, escreva aqui para mim. Eu tenho certeza que vocês já atuaram como mentoras. E é esse que é o ponto. Resgatar esse momento, para e pensa, resgatar esse momento que vocês já atuaram como mentoras e trazer para a sua bagagem. Você tem que olhar para isso. Depois você vai ter seu método, você vai estruturar, você vai saber comunicar. Mas saber que você tem essa bagagem e que você já atuou como mentora
é fundamental para você trazer e reforçar a sua autoridade e a sua confiança nesse processo de construir a sua mentoria. Maravilha. O meu processo foi assim. Não com título de mentora, então eu não dava mentorias, eu não vendia mentorias, mas eu já estava compartilhando o meu conhecimento lá do corporativo, de como ajudar as pessoas no desenvolvimento e tudo, juntando com a minha bagagem pessoal. Então, todo o meu olhar para a vida, fui colocando dentro desse pacote e empacotei, envelopei como uma mentoria. E essa confiança veio de onde? Da bagagem que eu tinha, que não era uma bagagem de mentora, era uma bagagem minha, de vida profissional e de vida pessoal. Ter certeza que todo mundo aqui já trabalhou, né, na vida, tem uma bagagem profissional e tem uma bagagem pessoal. A gente junta essa bagagem com o nosso olhar de mundo, com a nossa visão de mundo e envelopa isso numa mentoria. Fazendo desse jeito, eu trago a minha confiança, porque minha confiança vem disso, gente. Minha confiança vem, voltando ali atrás, a minha confiança vem da minha bagagem e da clareza no meu diferencial. Beleza? A minha confiança vem da minha bagagem e da clareza do meu diferencial. Ô, Paty, Beleza. deixa Claro, eu só Babi, trazer vem. um exemplo aqui que eu acho que é muito legal. Quando eu tinha 17 anos, eu fui morar em São Paulo. E o meu primeiro emprego, eu lembro que eu fiz a entrevista, eu não tinha experiência nenhuma, né? Eu nunca tinha trabalhado, não estava fazendo faculdade ainda. E a minha primeira chefe me falou: eu estou te contratando porque você já morou em São Paulo, na época eu já tinha morado aqui no Canadá também, feito intercâmbio. E ela me falou: a sua bagagem, essa coragem que você teve de, né, mudar de cidade, enfim, de construir esse caminho, eu vou te dar essa oportunidade para você trabalhar aqui. Então, às vezes a gente, né, não credibiliza algumas experiências pessoais que a gente tem, mas essas experiências, elas são assim alinhadas demais ao que a gente tem assim de forte dentro de nós, né, o que a gente pode oferecer num trabalho. Então, assim, um senso de liderança, uma organização, uma autoconfiança de dar uns passos mais importantes. E eu não tinha experiência profissional nenhuma, mas porque eu tinha uma bagagem pessoal, eu tive essa primeira oportunidade, enfim, que depois me abriram várias portas. É, essa minha primeira chefe é minha amiga pessoal hoje, assim, muito importante. Mas é interessante porque às vezes a gente só coloca, né, assim, os nossos ovinhos ali naquela basket que a gente acredita que é importante, mas é o conjunto, a totalidade do que a gente tem, a totalidade do que a gente é capaz de alcançar e o que a gente aprende nesse processo que nos projeta em todos os aspectos da nossa vida. Então, só para a gente, né, lembrar Perfeito. disso. E eu acho que é esse pensamento que eu estou reparando muito também dentro da nossa comunidade, que é uma grande virada de chave, assim, que a gente consegue perceber um grande impulsionamento quando a gente usa da nossa bagagem. A maioria das vezes, e principalmente agora, assim, entrando numa posição de mentora ou recomeçando, eu falo muito isso, né? Recomeçando. Quantas vezes eu já recomecei? Mas quando você recomeça e fala, eu vou recomeçar, né, do zero. É como se eu viesse sem confiança, porque eu me coloco na posição da criança que acabou de nascer. Então, assim, tudo é novo, tudo eu vou aprender. Então, claro, quando a gente entra numa empresa nova, a gente fala, agora eu sou, né, new hire, eu sou novo aqui, eu vou ficar só aprendendo, só sugando. A gente sabe que na prática não é isso. A gente vai ter que sugar, aprender, mas daqui a pouco a gente já está agindo. E agindo com base em quê? Só naquilo que a gente aprendeu ali? Não. Aí que tá a diferença de quem, né, tem um sucesso mais visível e que se sente bem-sucedida, porque essa pessoa acessa a bagagem dela. Então, quando você conseguiu essa experiência, Babi, com certeza a sua confiança veio do eu tenho aqui dentro de mim o que eu preciso para aprender essa função nova. Então, assim, eu posso não saber o que é, mas eu tenho dentro de mim, né, a capacidade de ir atrás disso. Isso se chama confiança. E isso faz toda a diferença no processo. Quem aqui vai querer um mentor que não confie em si mesmo? Mentalidade, gente, eu nunca trouxe aqui de um jeito tão, né, assim, formal para vocês esse tema, mas vocês têm aí a honra também de ter a Babi nos encontros do Despertando, trabalhando muito esse tema com vocês de mentalidade, mas ela é a base de uma mentoria bem-sucedida. Na hora que eu coloco os passos da mentora, eu não coloquei mentalidade porque ele está em tudo. Se não tem uma mentalidade forte, se você não está confiando na sua bagagem, não basta ter. Não basta você me mostrar seu currículo maravilhoso, cheio de coisa que você fez, se você não está sabendo aplicar isso na sua mentoria agora.
E fazer isso faz parte desse processo de confiar que o que você tem é relevante. Fazer ser relevante. Você só vai ver, a sua mentorada, o seu mentorado só vai ver que aquilo que você tem para agregar é relevante se você achar relevante. Medo de não ser bom o suficiente tem tudo a ver com isso. É quando a gente está mirando demais no degrau de baixo e não no de cima. Quer dizer, mirando no degrau de cima e não no de baixo. Então, quando eu coloco aqui para vocês, mire no degrau de baixo, parece até estranho, né? Nossa, aqui a gente está falando de crescimento, como que eu vou mirar para baixo? É mirar para baixo para saber que você está acima em muitas experiências, em muitos conhecimentos e também na mentalidade daquilo que você precisa trabalhar com a sua mentorada. Mentoria é sobre desenvolvimento de habilidades. Se vocês não sabiam disso, eu estou contando agora, porque tem gente que me fala consultoria. Consultoria não foca em habilidade. E você pode usar todo o método RISE para montar sua consultoria, mas consultoria serve para resolver um problema. Então, você tem um problema numa empresa, vem cá, minha consultoria vai te ajudar. Você tem, beleza. Na mentoria, você também vai resolver um problema, mas com foco em quê? Em desenvolver habilidade no mentorado, porque o mentorado vai resolver o problema. Então, o seu papel de mentora é desenvolver habilidade no seu mentorado, para ele resolver o problema. Faz sentido? Para a gente ser uma pessoa que desenvolve habilidade, é óbvio que a gente tem que acreditar e confiar na gente antes de tudo, né? Então, aprenda junto com sua mentorada, com seu mentorado. A autenticidade gera conexão. Quando você está achando demais que você não é bom o suficiente ou que ele te perguntou uma coisa que você não sabia, maravilha, gente, isso acontece comigo, tá? Tempo. Ah, em alguma mentoria, Paty, mas você tem isso, mas você fez. Não, isso aqui eu não tenho. Não, não tem que ter tudo, não tem que saber tudo, gente, senão isso significa justamente que, assim, você seria uma mentora ou um mentor muito sobrecarregado se tudo que o seu mentorado te pedisse, e nem só você sobrecarregado, mas ele não atingiria o resultado. Porque você tem que voltar para ele. E o que que você faz? Acompanha. Isso que é mentoria, isso que é o papel do mentor, acompanhar. Então, se ele te falou alguma coisa, né? Você tem seu método, você passou seu método para ele. E ele falou: "Mas olha, eu tô travando nisso aqui, que não tá exatamente aqui no seu método". Você vai olhar e vai ver, beleza, vamos olhar juntos. Eu posso te indicar algumas pessoas para te ajudar nesse ponto? É algo que eu posso te acompanhar? Vamos entender como fazer isso junto? Como que eu lidei? Como que eu lidaria com isso enquanto sua mentora? E aí eu dou a minha opinião, eu compartilho aquilo que eu vejo sobre aquele problema que ela tem. Mesmo se eu não tenho uma solução pronta, mesmo se eu não tenho, né, uma ferramenta, alguma coisa. Então, autenticidade gera conexão. Vamos aprender juntos, também enquanto mentor. Valide as suas conquistas e se comprometa com o aprendizado contínuo. Celebre mesmo, não use só o feedback da sua mentorada como prova social. Para e pensa, quando a Gabi escreve isso aqui, e outras pessoas da comunidade já escreveram, falando, né, que quando perceberam que unir a experiência profissional, que nada tinha a ver com a mentoria, potencializa ela na sua versão profissional, isso é uma conquista para mim. Não dizendo que é um mérito meu, mas do ecossistema que a gente está montando, que faz com que as pessoas enxerguem isso. Como empacotar essa bagagem e ser um profissional mais valioso. Celebrem a conquista de vocês. Dentro de vocês, né, sabendo que vocês estão fazendo um bom trabalho, e isso ajuda nos momentos que a síndrome da impostora aparece. Dificuldade em confiar em si mesma. Alguém aí tem esse desafio? Talvez um pouquinho mais profundo, né? Que venham de razões um pouco mais profundas, né? Talvez não tão aqui na superfície hoje, mas a causa raiz, né, dessa dificuldade de confiar em si, talvez seja algo a ser trabalhado de várias maneiras. O ponto é trazer para a consciência. Existe uma dificuldade em confiar em si? Da onde ela vem? Trabalhe esse seu medo de falhar. Comece a confiar naquilo que você faz bem. A Marcele está falando muito e piorou muito quando fiz uma formação de consultora que tirou minha bagagem pessoal e deixou só a técnica. Marcele, eu te entendo perfeitamente, porque eu já fiz um curso, uma época,
O seu é de consultoria de sono. E eu, na época, estava muito envolvida nos temas de maternidade, e eu falei, para falar sobre maternidade, eu tenho que ter um curso. E o curso era super técnico dos pilares da educação da criança. E aquilo me desconectou tanto, eu acabei não embarcando, porque para mim é muito, né, assim, se eu embarcar numa coisa que não tenha a minha versão, a minha bagagem como um todo, não vai durar, não vai ser consistente, né? Alguma hora eu vou desistir, alguma hora eu vou me sabotar. Então, faz sentido isso que você falou. Só que você não precisa abandonar o seu papel de consultora, pelo contrário. Você pode reformulá-lo, né? Você pode usar ainda a mentoria como uma opção, Ele não vai olhar lá para conferir. porque a mentoria também vai te trazer esse olhar de desenvolver Esse habilidades. olha. Então, tem mais, é como se você, deixa eu ver quem que tá aqui para eu abaixar. É como se você tivesse, a mentoria te dá mais espaço para você usar o pessoal. Porque como eu estou falando e focando em desenvolvimento de habilidades, a mentoria me dá mais espaço para compartilhar os meus erros no processo, o que que eu aprendi, a visão geral, né, o amplo, enquanto a consultoria, como eu falei, ela está mais visando a solução do problema específico. E que é ótimo, tá, gente? Isso aqui não é mentoria versus consultoria. Para mim, o cenário ideal é você ter opções de produtos e serviços, né? Se você está nessa linha de compartilhar aquilo que você sabe, de maneira estruturada. Mas a consultoria já é num nível que demanda uma energia sua muito maior, porque você vai estar lá imersa, você vai resolver, você vai colocar a mão na massa. Enquanto a mentoria, você vai estar transmitindo o seu conhecimento através desse desenvolvimento de habilidades. Seus conhecimentos e as suas experiências trazem valor único para a sua mentorada. Tá escrito mentorada aqui, Babi, depois que eu percebi isso, que nós estamos enviesadas para o feminino, mas, na verdade, né, para o seu mentorado ou para a sua mentorada. Seus conhecimentos e experiências trazem valor único. Tirar isso, Marcele, tirar aquilo que é a sua experiência para seguir um modelinho pronto, gente, fica sem alma, fica sem identidade, fica sem conexão. E aí não é só o nosso cliente que não se conecta com a gente, é a gente que não se conecta com a gente mesmo, é a gente que se sobrecarrega, é a gente que começa a questionar esse trabalho que a gente faz. Excelência é construída na prática. E aí eu queria tocar num tema, né, com vocês, vou parar de compartilhar um pouquinho, que eu queria falar sobre esse tema da síndrome da impostora, né? Então, eu acho que é um tema muito comum, né? Não sei quem aí sente que isso é, né, um problema, um desafio. A síndrome da impostora é quando, por alguma razão, independente da área que a gente esteja, a gente acha que, né, alguém vai descobrir que a gente não é mesmo tudo aquilo, ou que aquela máscara vai cair em algum momento. Alguém sente ou já sentiu a síndrome da Acho que a Si tá com o microfone, já mutei. Alguém já sentiu Desculpa, alguma vez aí? eu tava de um computador para o outro, e aí eu troquei o computador e o áudio ficou aqui uma bagunça. E eu senti isso ontem, menina. Levei para terapia, ainda falei assim: eu precisava Olha ter um aí. diploma. Eu precisava ter um diploma, porque eu mesmo não confio é, que as pessoas vão confiar em mim. Eu preciso fazer um curso de psicologia. Como é que eu entrego isso tudo que eu estou entregando sem ter um diploma? Ontem mesmo, de novo, veio isso na minha cabeça, Senhor da Glória. Olha, foi a pessoa perfeita agora para falar, né, Si? Porque você tá fazendo. A Si, gente, lançou a mentoria dela agora, mas lançou um curso, enfim, um trabalho incrível, que eu tô até dentro lá, né, acompanhando de pertinho. E muito do que passa aí na sua cabeça, às vezes, vem desse questionamento. E eu tenho uma coisa para te falar: o diploma, ele não vai calar essa síndrome da impostora. Esse que é o ponto. O que mais tem é gente acumulando diplomas e se sentindo ainda mais impostor, porque, puxa, eu tenho um diploma, eu sou isso, eu sou aquilo, e não consigo sair do lugar. Então, não é o diploma, isso é a forma com que a gente cria essa autossabotagem, né? Então, assim, eu preciso de um curso, eu preciso de um título, porque aí as pessoas vão acreditar. Mas da onde que nasce a síndrome da impostora? Você mesmo chegou no ponto. É na gente acreditar. Se a gente não se acredita e se sente nesse lugar, é óbvio que a gente vai achar que as pessoas vão descobrir. Mas descobrir o quê? Então a gente tem que conectar de novo, né, naquilo que de fato a gente sente que é real. E trazer isso é um exercício.
Eu fiz vários cursos, né? Fiz curso de formação em Ayurveda, fiz biopsicologia, fiz N cursos, tenho a prática de mais de 10 anos, de 20 anos, e mesmo assim falo, se eu não tiver um diploma, não vale nada. Oi? E o que que Exato. é o grande ponto também, Paty? Quando a gente fala, e aí eu acho que eu vou voltar assim, isso vai para tanto desafio como síndrome da impostora, né? A gente tem que sempre perguntar o porquê e entender a raiz, né? Tem alguns desafios e algumas coisas que a gente vive que são bonitinhas de falarem, né? Quando a gente fala que a gente é perfeccionista, isso tudo, né? Assim, qual que é o seu maior defeito na entrevista? Aí você fala, eu sou perfeccionista, porque a pessoa vai entender isso como uma excelência. E aí eu acho que a grande chave aqui é a gente sair do lugar de vítima para um lugar de protagonismo, né? Assim, entendendo da onde que isso vem e aonde você está projetando isso, né? Às vezes a síndrome da impostora vem porque você projeta o seu valor em resultado. E aí, se o resultado não vem especificamente daquele lugar, você fala, então eu não tenho mais essa validação interna e externa. E aí toda a construção que você tem cai por água abaixo porque você depositou todo o seu valor no resultado pontual. Sendo que aqui, em todo momento, a gente fala de uma trajetória, de uma construção, de um movimento, né? A gente não é. Caiu perfeito aí, né, Carol? Para mim, então, pá! Não tive o resultado esperado, aí pronto, já não vale nada meu trabalho. Obrigada. Babice. Então, eu acho que a gente sempre tem que voltar para esses porquês, porque a gente entende da onde que está essa raiz, né? Por que que eu estou colocando nesse lugar e por que que eu me diminuo nesse lugar para entender o meu valor, né? E isso vai para desafio como síndrome da impostora. Obviamente que a gente tem a gente é cercado aí por crenças que são né, colocadas pelos nossos pais, ou pela sociedade, ou pelo próprio ambiente que a gente está, mas em que momento que eu questiono isso, né? Em que momento que eu Perfeito. não acredito no que o outro me É, fala e eu eu ia volto esse olhar para mim e tento entender por que que eu estou construindo e validando essa ideia que está vindo do outro. existe uma construção social também, né? Tipo, do diploma, é importante, né? Que você consegue, né? Até de faculdades, né? Quantas vezes eu já vi, falei assim, se for da... Eu comecei a estudar arquitetura. Aí eu lembro que eu escolhi a faculdade que eu ia pelo que mais contratavam. Então, eu lembro que o Isabela, na época, não era tão contratado, aí eu fui para a PUC, né? Então, assim, existe essa coisa da importância do diploma, que é social também, né? E também geracional, né? Que antes, muitos pais não eram gerentes, eram um tanto de coisa sem ter um diploma, que não tiveram oportunidade. E essa coisa do resultado do imediatismo, né? Pelo menos na minha área, se você patrocina um post, o post não deu certo, o post flopou, o post não trouxe resultado, é porque o trabalho tá ruim, né? Então, assim, não tem uma trajetória, as pessoas não pensam que aquilo ali é um começo, é um passinho desse degrau que a Paty tanto fala, né? Então, assim, eu acho que também tem isso, né? O que me leva muito para esse lugar de muitas vezes, e eu tenho percebido isso agora, e você trouxe isso para frisar também, é a trajetória. Às vezes eu me sinto muito assim, por exemplo, eu dou uma mentoria, aí a cliente vai, terminou a mentoria, ela tá melhorando, mas é assim, aí ela faz uma ação com uma consultoria ou uma agência, e aquilo deu certo. O mérito vai para a agência, né? E aí eu fico pensando, poxa, será que o que eu fiz para ela não adiantou nada? Só que eu tô fazendo esse exercício de também de entender assim, adiantou, ela só conseguiu esse resultado porque ela também teve uma preparação antes. Mas é muito difícil, e sem ter essa validação também, né? Eu acho que quando você está numa empresa, você tem um feedback constante, né? Então, o que que eu tenho feito é pedir mais feedbacks durante o processo. Isso tem me ajudado a entender o valor também do conhecimento que eu estou passando ali. Com certeza, Carol. Eu falo que eu trabalhava na área de RH, que era muito difícil mensurar resultado, e aí vim para essa área de mentoria, e a gente está falando de desenvolvimento de habilidades e de competências. E quando eu estou desenvolvendo, mesmo que seja, né, baseado em um método, né, e tudo, eu não posso cobrar como, né, assim,
o meu mentorado aplicou tudo da minha mentoria, então ela, né, tá valendo. Não, né, assim, como que eu vejo essa transformação? O feedback é um ótimo indicador, mas ainda vai ser sutil. Por isso, gente, que cada vez mais a gente vai precisar abastecer, entender e trabalhar essa confiança dentro da gente. Porque se a gente colocar sempre né, assim, então assim, o processo para você, o que que você sente também? Claro que resultado fala por si, então como que está sendo o resultado dele? Como que ele está performando agora? O quanto, né, assim, você está percebendo, não importa, assim, se o mérito está vindo para você ou não, mas nesse processo, o quanto você confia que você fez muita diferença nele. Isso eu trabalho muito dentro de mim. Então, assim, às vezes é uma coisa ali que aconteceu dentro de mim, eu sinto e basta. Eu sinto, eu fiz a diferença na vida dessa pessoa nesse ponto. Ela vai trazer um feedback, ela vai falar uma coisa, né? Mas às vezes ela vai dar o crédito para outra coisa, para a agência e não sei o quê. Mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, né? Então, tem ali dentro até da mentoriza, eu coloco os passos para a gente perceber, né? As 5 formas de você validar se a sua mentoria realmente está dando certo, né? São indicadores, mas a verdade é que o indicador interno nosso, ele fala muito alto. O quanto eu continuo confiando que eu estou agregando, né? E aí casa muito com isso que a Simone falou, que a Si falou. Então, assim, não deixe só o resultado, né? Assim, né? O número de pessoas que entrou, ou o número de pessoas que me procurou, invalidar tudo, toda a bagagem que você empacotou para comunicar, né, para passar para as pessoas. Então, assim, existem partes aí do processo que a gente tem que melhorar o tempo inteiro. Mas se a gente invalida tudo, porque lá no resultado a venda às vezes não aconteceu da forma com que a gente esperava, e aí a gente invalida, eu nem deveria ser mentora, eu nem sou boa para isso, eu nem sei comunicar, eu nem. E aí a gente invalida tudo e a gente deixa. Por quê? Porque a gente está querendo a perfeição, a gente tá tampando os olhos para os erros que nos fazem crescer e melhorar nosso processo. Então, quem é apaixonado pelo problema, por olhar o erro, por olhar pelo que esse cliente está querendo, o que esse mentor, como que eu posso contribuir? E é questão, às vezes, de diminuir o ego nisso mesmo, assim, não é, né, assim, ó, vamos lá, vamos junto, deixa eu fazer junto com você, né, vamos descobrir junto, então vamos fazer e tal. Claro, né, também sabendo até onde você vai, para você não ficar à mercê, né, de resolver a vida inteira do mentorado, tem que ter esses limites. Mas um ponto aqui que eu queria falar, né, depois E, que a assim, Carla só pode falar. desculpa, Paty. E Não, fala. como tem sido importante, né, eu estar num ambiente desse, e porque isso tem trazido para mim muita segurança, porque é isso. Eu fazia uma coisa, tenho ego também, mas eu tento tirar o ego, né? Eu faço muito trabalho de autoconhecimento, então, assim, eu tenho essa clareza que você está trazendo, mas às vezes pôr na prática é mais difícil, né? Então, eu estou aprendendo também, mas estar num ambiente desse que a gente pode trocar com outras pessoas, que você vê gente que está começando, que você vê gente que já está lá na frente, e vê, fala, que legal, eu estou fazendo isso, não, isso aqui eu vou aplicar, me dá muito mais segurança. Tem trazido para mim uma segurança, assim, absurda, de falar, não, eu vou manter aqui porque eu tenho confiança que aqui está certo. Então, assim, o conhecimento Perfeito. que eu estou adquirindo aqui tem trazido isso para mim muito. Que legal. Carol, e aí pegando esse ponto seu e da Si, assim, existem momentos que essa síndrome da impostora vai falar mais alto, gente. Para todo mundo aqui, tá? A gente está falando de mentalidade de mentora, mas vai acontecer vez ou outra. E tem um estudo de uma psicóloga que eu gosto muito, depois eu compartilho com vocês o nome do estudo, que ela fala dos 3 gatilhos principais para você ter a síndrome da impostora. Eu não trouxe aqui em apresentação, mas o primeiro deles é novas experiências. Então, quem está aí se aventurando, começando, né, a explorar a sua carreira de mentor, olha assim, com uma baita experiência aí no corporativo, vindo agora, né, querendo fazer essa transição de carreira e vindo para o digital, lançando seu primeiro curso já como agência, lançando mentoria. O que que é isso? Novas experiências. Novas experiências podem ser gatilhos da síndrome da impostora. Por quê? Porque, de novo, é uma coisa nova que está acontecendo aí e eu nunca fiz, eu nunca fui, eu não sei exatamente qual resultado eu deveria ter para eu me comparar comigo mesma. Qual a solução nesse caso? De novo, voltar para sua bagagem. Não deixar, né, a sua validação ser pelo resultado final. Resultado que eu digo do número de pessoas que entraram ou que compraram. Mas sim, agora eu estou aqui. Como é que tá para mim compartilhar esse processo? Como é que tá para mim fazer esse curso, fazer esse, né? Então, é esse processo. Como que tá a minha transformação no 1 a 1? Como que tá a minha conexão com as pessoas?
Quando a gente foca, quando a gente se perde, a gente perde conexão. Então, alta visibilidade é o primeiro gatilho de síndrome da impostora. Outro gatilho, alta visibilidade. Eu falei novas experiências, o primeiro. O segundo, alta visibilidade. Então, primeiro, novas experiências. Estou começando numa carreira nova, comecei meu papel de mentora. Segundo, alta visibilidade. Então, o que pode ter acontecido com a Si também nesse caso? Alta visibilidade. Por quê? Estou lançando, estou fazendo propaganda, estou colocando tráfego, estou fazendo live e não estou tendo o resultado que eu espero. O que eu estou me sentindo? Exposta. Então, quando tem alta visibilidade... Você acredita que ontem, porque eu estou fazendo uma transição de carreira, para mim, né? Quem não me conhece, é ainda importante, que são de empresas familiares. Você acredita que até pensar em voltar para as empresas ontem eu pensei? Eu Falei, não, acredito. vai ser muito difícil aqui, eu preciso segurar um dinheiro que já é garantido numa coisa que eu não gosto de fazer, que eu não quero fazer, mas eu vou voltar porque vai ser mais fácil. E aí, o que você pode ter pensado? Quando você pensou, vou fazer transição de carreira, então eu vou me dar um mês, e aí um mês eu tenho que estar ganhando um monte de dinheiro, se não der, aí eu volto para a empresa. Se você tivesse pensado isso, sim. Agora, se você tivesse pensado, não, eu vou porque eu quero me descobrir nesse papel, eu sei que vai ter erro no caminho, então eu vou fazer um plano para isso, mas eu sei que vai levar um tempo, eu não vou me frustrar no primeiro resultado, porque eu sei que ele faz parte do processo, aí você vem mais bem preparada. Mas então, né, novas experiências, alta visibilidade e o terceiro, o medo de errar. Então, quem tem muito medo de errar também sente mais essa coisa da impostora. Porque, assim, um erro que cometeu não é para mim. Um erro que eu fiz no processo, nunca mais. Um erro, vou voltar lá pro corporativo. Eu também já pensei, tá? Assim, eu também, em alturas grandes, assim, da minha jornada, assim, 2 anos depois da minha licença maternidade do Matia. Ou seja, eu já tinha feito, já estava no digital. Saí, entrei de licença maternidade, falei, por onde eu recomeço? O que minha cabeça falava? Não, vai pro mundo corporativo de novo, que lá é zona de conforto e tal. E uma vozinha lá de dentro, que graças a Deus eu deixei acender, me mostrou que não era bem esse caminho. Para mim, tá, gente? Não tô falando que é o certo ou errado. Tem gente que seria maravilhoso voltar para o mundo corporativo e, né? Então, assim, eu nunca fechei as portas. Se aparecesse algo que fizesse muito sentido para mim, eu ia. Engraçado que quando eu fui contar da Mentorize, né? Aí eu falei, gente, e aí agora eu tenho uma novidade para contar lá em maio. E eu, né, toda a história de que eu saí do mundo corporativo e agora eu tenho a Mentorize. Aí a pessoa falou, então você voltou para o mundo corporativo. E foi tão engraçado, porque eu falei, gente, primeiro que não é né, não é um fracasso você ir ou voltar, ou, né, óbvio que não. Dentro da minha história de vida, o que eu buscava era uma profissão que me desse mais liberdade, mais flexibilidade, seja ela em que lugar ela tivesse posicionada. E óbvio que agora a gente está na frente de uma empresa, mas por sustentar esses valores, é que às vezes eu faço essa comparação. Então, é um trabalho hoje que respeita os meus valores, né? Por isso eu falo tanto disso com vocês. Então, sobre a síndrome da impostora, esses são os 3 gatilhos. Eu não vou entrar nas causas, a gente não tem nem tempo para isso, mas eu queria chamar vocês para essa reflexão. Vocês têm que pensar sobre isso. Então, a Babi falou ali brevemente, mas na maioria das vezes essa resposta está lá dentro. Carol falou também, né, dessa coisa social, mas muitas vezes veio de um rótulo lá atrás, da criança que era considerada inteligente, então a criança que era certinha, que não podia errar, a criança que seu pai e sua mãe sempre contou que ia dar conta de fazer o negócio. Então essa criança não pode decepcionar. Essa criança, ela sente que uma hora ela vai ser descoberta, que meu Deus, ela não é tão inteligente assim, que meu Deus, ela não é tão boazinha assim. Por dentro não, porque ninguém é totalmente. Então, às vezes essa síndrome da impostora volta porque a gente se lembra nesse papel dessa máscara que eu tenho que sustentar. Ou daquelas pessoas que são muito esforçadas, que era aquela criança muito esforçada, né, que queria muito e que precisava fazer muito para ser reconhecida, né, que precisava estar exausta e fazer, estudar não sei quantas horas para conseguir um retorno. Vou voltar a apresentar aqui, porque, beleza, sabendo disso, o que fazemos, né? Primeiro, 3 pontos aqui que eu quero trazer para vocês. Você não é o seu pensamento. Você é o observador do seu pensamento. Então, aprenda a desafiar os pensamentos negativos que vêm. Saiba a diferença. Essa aqui, eu sempre lembro disso, me ajuda muito. Saiba a diferença entre a apresentação foi horrível e eu cometi um erro. Acontece. Então, assim, eu cometi um erro, ok. Eu sou um erro nesse lugar, não é ok. Então, saiba a diferença. Errei, faz parte. Falhei,
não quer dizer que eu sou um fracasso. Falhei na minha primeira mentoria, falhei no primeiro curso, não quer dizer que eu tenho que voltar para o mundo corporativo. Faz parte do processo da resiliência a ser construída. Aprenda a priorizar o seu autocuidado. Eu não fico falando isso com vocês aqui sempre, mas quem me acompanha de mais tempo no Instagram sabe que isso é um pilar que eu sustento. Essa frase a gente tem visto muito aí, né, na internet, mas é muito real. Não adianta você construir um CNPJ forte se você não tiver um CPF forte. O que significa isso? A sua mentalidade de mentora não vai ser forte se você não for. E como que eu vou fazer para ser? É o seu autocuidado, é trabalhar suas práticas de autocuidado mesmo. Se estruture e cuide de si. Observe o seu esgotamento, observe a sua recuperação, faça práticas para garantir que você está cuidando de si. E escolha uma comunidade e bons mentores. Olha que legal, Carol Bagno falou aqui antes de eu ter mostrado isso, mas faz parte de... E aqui eu não estou falando só da mentoria, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês são uma comunidade e que a gente oferece isso aqui, que vocês são parte disso, né? Vocês oferecem isso aqui dentro. Mas, independente da comunidade que você escolha uma comunidade e bons mentores. Isso vai te ajudar com a sua síndrome da impostora. Isso vai te ajudar com a sua mentalidade de mentora. Escolha pessoas alinhadas aos seus valores, com quem você faça coisas em conjunto. Observe como você narra o seu sucesso. Observe como você conta sobre a sua mentoria, Se essa é para você. Observe como você narra o seu aprendizado. Observe como você narra o seu processo. Não se rebaixe, aprenda a receber bons elogios. E aí a gente entra, né? Tem aqui, né? Deixo essa frase com vocês que reconhecer desafios e lapidá-los é fortalecer a sua mentalidade. Esse é o primeiro passo da transformação. Então, quando a gente pensa assim, mas ficar reconhecendo desafio e olhando para o desafio, isso vai fortalecer minha mentalidade? É isso, gente. Parece ambíguo, mas é isso. Olhar para o desafio. Então, assim, não deu certo esse curso, não deu certo essa parte da mentoria, ou não deu certo esse caminho. Reconhecer qual é o desafio disso e se colocar superior a esse desafio, porque você não é o desafio é algo que aconteceu. Não é você o erro aconteceu ali, ó, tá longe de você, você está vendo ele. Aí você fortalece a sua mentalidade. De novo, resgatando a sua bagagem, o seu diferencial único. E lembre-se, feedback não é sentença, é presente. Qualquer feedback que vier, não é uma sentença. Não gostaram. Não foi tão bom. Foi muito bom. Foi perfeito. É presente. Você vai pegar, você vai agradecer e você vai trabalhar em cima daquilo que faz sentido. E aí, quero chamar a Babi aqui para falar um pouquinho também, né, sobre as estratégias. Beleza. E aí? Temos estratégias para a gente fortalecer essa mentalidade? Quais são essas estratégias? O que a gente pode fazer, né? Eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que entender e ancorar é que zona de crescimento sempre vai estar longe da zona de conforto. E quando a gente passa por esse processo, é um processo que tem que ser ressignificado, né? Zona de conforto, ele dá para a gente uma sensação de controle. Então, mesmo que a gente entenda que às vezes a gente está num ambiente ali que trazem sentimentos que não são muito bons, então, assim, se eu estou num ambiente tóxico de trabalho, eu estou aqui no corporate, trabalhando aqui, eu sei que aqui não é onde eu deveria estar, porque eu não estou no melhor ambiente, performando da melhor forma, mas eu entendo esse ambiente, eu sei transitar nele. Então, fica mais fácil me apegar a esse sentimento do que passar pela zona do medo, pela zona do aprendizado, para chegar na zona de crescimento. Então, a gente tem que começar a ressignificar esses desafios para a gente entender que tem um trabalho, tem um protagonismo que a gente coloca ali quando a gente está trabalhando nessa mentalidade, mas que ela leva a gente para um lugar muito melhor, né? O lugar que você está hoje, que você reclama, fazendo o que você já faz, você continua ali, você não sai dali. É só no movimento que você começa a ter esse caminhar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de desafio, né, Paty, que a gente fala de oportunidade de crescimento, que tipo de pergunta que você se faz quando você está enfrentando um desafio?
Você olha para isso como uma sentença de fracasso, porque aquilo ali não saiu do jeito que você esperava, do jeito que você projetou na sua mente, ou você fala, como que eu estou aprendendo com essa situação? Né? O que eu estou usando, na verdade, o que eu posso pegar disso aqui como experiência para eu levar isso aqui para um aprendizado e para um lugar que eu vou lapidar o que não deu certo e vou transitar nessa jornada de uma maneira diferente, né? O que isso aqui está me oferecendo que eu consigo aprender, e aí é mudar a lente mesmo, gente. É mais fácil, às vezes, você falar, ó vida, ó céus, e se vitimar, né? Mas, assim, isso não te leva a lugar nenhum, né? A situação que a gente vive, aquele cenário que aconteceu, ele está ali para te dar algum resultado. Se não for o que você está esperando, qual é? E aí, quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente começa a acessar sentimentos internos que a gente fala, opa, aqui tem resposta. Não veio do jeito que eu gostaria, mas veio para mim, para que eu consiga ressignificar, lapidar e seguir. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre olhar para isso de uma forma mais protagonista, né? Isso chegou para mim, então agora eu vou aprender com isso aqui. E olhar para isso de uma forma mais leve também, né? A gente também coloca, às vezes, resultados muito, assim, inalcançáveis para a gente. Então, assim, eu tenho que atingir esse valor, esse número de vendas nesse tempo, eu tenho que fazer essa transição com esse espaço de tempo. É muito difícil se você colocar na perspectiva de tudo que você tem, né? Você é uma mãe, você é uma esposa, você tem amigos, tem uma vida social, uma família. É tangível os desafios que você se coloca? Porque senão você está colocando o seu sarrafo lá em cima, não vai conseguir atingir, né? Vai ter um resultado que você não vai ficar satisfeito, e aí você volta nesse ciclo de eu não sou capaz, eu não consigo, todo mundo está conseguindo menos eu. E a gente tem que lembrar, principalmente no ambiente de internet, poucas pessoas dividem as dificuldades e os fracassos, né? Todo mundo mostra ali, ó, atingir 3 milhões em 2 meses, mas ninguém te conta, né, a dor desse bastidor, desse aprendizado. Isso as pessoas não dividem. Então, a gente tem que também ter um balizador nosso para entender o que é possível dentro da nossa realidade, né? E aí a gente sempre volta para a confiança nesse lugar de que a gente cresce, o primeiro passo que a gente dá, ele sempre vai na imperfeição. Ninguém está pronto no primeiro passo. Ninguém teve sucesso no primeiro movimento que fez. Ninguém chegou lá na primeira escolha, no primeiro trabalho, na primeira mentoria. Então, a gente tem que lembrar que essa construção, a gente às vezes tem muita pressa. E quando a gente tem pressa, a gente vai no resultado que a gente não vai conseguir de primeira. E a gente tem que acreditar que tudo que a gente está fazendo, a gente avança um passinho, mas é uma caminhada. Aí eu gosto de fazer uma analogia, assim, um bebê não consegue andar de primeira. Ele anda, ele cai, mas qual que é o grande ponto? Ele continua tentando. Porque a primeira vez que esse neném caiu, e aí a cabecinha dele, que ainda não tem todas essas limitações, essas crenças que a gente se impõe, ele não para ali. Ele cai, ele levanta, tenta de novo. Ele cai, ele levanta, tenta de novo. A gente fica preocupada porque ele não tem medo. Mas é porque o objetivo dele é andar. Enquanto ele não estiver andando, ele vai continuar tentando. Então, a gente tem que ter mais tranquilidade também para entender que essas tentativas fazem parte do processo. A diferença está em como que você saiu do seu primeiro passo para a sua segunda tentativa. Se você se mantém no mesmo contexto, não teve aprendizado. Mas se dali você lapidou alguma coisa e já andou para fazer esse segundo movimento, você já não é mais a mesma pessoa. E você já não vai dar o mesmo passo. Sendo assim, você não terá o mesmo resultado. E aí você vai criando essa confiança nesse movimento que você está dando, né? Nessa construção que você está fazendo, que já te coloca num degrau acima, e depois num degrau acima. E assim você vai crescendo. E aí, quando você começa a ter esse movimento,
você vai acreditando mais em você, porque os resultados eles vão aparecendo, né? Não existe você fazer as coisas, né? Se dedicar, ter o protagonismo, estar ali empenhado e as coisas não acontecerem. Ela pode não acontecer no seu tempo, mas ela vai acontecer, porque é uma construção. Então, a gente tem que também ter um pouco mais de tranquilidade nesse caminhar. Ah, Babi, eu vou conseguir fazer isso, tô caminhando para isso, como que eu faço, então, para me certificar que eu tenho outras coisas? A gente tem aqui essa comunidade, eu sempre gosto de falar do ambiente, da comunidade, de fazer esses contatos, porque é quase você se lembrando de uma forma externa que a gente tem esse lugar, apesar da gente ter que sempre ressignificar, mas o outro, ele nos lembra em vários momentos dessa construção. Então, você está numa comunidade, como a Carol falou, né? Que te volta o olhar para a grandeza que é uma construção de uma mentoria, por exemplo, e assim, a beleza que existe nesse aprendizado te deixa mais confortável em estar ali. A gente tem que lembrar que o ambiente que a gente se coloca, ele dita muito se a gente vai impulsionar ou se a gente vai travar. Então, assim, a gente tem que criar um ambiente favorável para a gente, para que essa construção aconteça, né, e a gente facilite a nossa jornada. Né? Você está criando uma mentoria e você divide com um amigo, por exemplo, que o tempo inteiro está criticando o seu caminhar, isso não está te fazendo crescer. Ele só reforça o que você talvez já se conta, essa historinha que você se conta, que não é tão bonita. Porque todo mundo tem um lugar que não é tão lapidado, que não foi tão trabalhado. Então, o que você ganha contando para esse amigo? Conta para uma pessoa que vai te lembrar que você não deu nenhuma mentoria ainda, mas que você está quase terminando seu método, que você já caminhou muito, que você saiu, que você teve a coragem de fazer uma transição de carreira, que você já caminhou muita coisa. E isso tem que ser celebrado. A gente se esquece, a gente dá valor só para o objetivo final. Então, só quando eu tiver 50 mentoradas, ganhar X de dinheiro, eu dei certo no movimento que eu fiz. Não. Todo passo que você está dando, que já te colocou em movimento, e que você já não é mais a pessoa que iniciou esse processo, ele tem que ser celebrado. Você tem que estar ali acreditando que você já está nesse movimento. E isso te dá mais força para continuar, te dá mais resiliência, mais disciplina, você fica mais organizado. E aí você vai lapidando essa jornada para que ela aconteça e às vezes você consegue até encurtar esse tempo, porque você já está num movimento tão expansivo que você consegue otimizar muita coisa e ressignificar essa historinha que você se contava lá no começo. Então, a gente tem que acreditar nesse movimento. E lembrar que... e aí, só para finalizar, lembrar que a gente... E eu falei da historinha desse meu primeiro emprego, ninguém é você. E a gente, às vezes, eu já ouvi falar isso, né? Mas a gente tem que voltar para o óbvio. Né? Ninguém é a história que você teve, com os desafios que você teve, como você transitou com esses desafios, os filhos, o marido, o que você construiu, o que você teve que desconstruir para chegar aqui. Isso é o que vai fazer você dar uma experiência diferenciada para o seu mentorado, né? Eu posso dar uma aula, a Paty pode dar uma aula, outras pessoas podem dar aulas aqui, mas a conexão vem da sua bagagem, vem da sua história, vem de quem você é. E quando você transmite isso para o outro, ali está o seu diferencial. E você tem que acreditar nisso. Você tem que ter a certeza que o que você está trazendo para a pessoa é muito grande, porque é você. E se você não está acreditando no que você está levando para a pessoa, é muito injusto você transmitir para a pessoa validar isso, sendo que nem você tem isso dentro de você. Então, volta esse olhar. Toda vez, gente, não sei, travei. Por que eu travei? Onde que eu travei? O que está acontecendo? Que emoção que eu estou acessando? Da onde que ela vem? E agora deixa eu ressignificar isso aqui para que essa história aqui seja diferente e eu tenha uma narrativa agora nova na minha cabeça. E isso é constante, gente. Mentalidade, a gente vai e volta. A gente tem que
sempre lembrar de como construir e manter e sustentar essa mentalidade. Nem sempre vai ser gostosinho, quentinho, prazeroso, mas isso te leva para um lugar muito bonito quando você consegue lidar e transitar na sua própria mente. Acho que é isso, Paty, assim, para não me Não, estender muito muito. bom. Eu fiquei pensando aqui na hora que você estava falando dessa história, né? Assim, da gente, às vezes, se enganar com o resultado que a gente se coloca. Se a gente não está vendo, se a gente não está acreditando na gente mesmo, isso que você falou agora no final, né? De ainda colocar para o outro validar uma coisa que você ainda não validou. Então, assim, eu montei aqui, ó, deixa eu ver se alguém valida aqui minha. Né, assim, mas e a gente? A gente validou? Por isso que eu falo que a mentalidade ela é uma questão sutil, né, que está na base de tudo isso que a gente está construindo. Porque às vezes o problema não é a narrativa, não sei o quê, é a mentalidade. E aí isso ninguém vai te falar, ninguém vai olhar o seu processo, nenhuma agência vai olhar, nenhuma consultoria vai olhar e falar assim, aqui é a mentalidade que você tem que mudar. Né? Assim, se olhar para o processo que você está fazendo, às vezes você está seguindo tudo lá, o passo a passo que tem que fazer, vamos lá. Mas e a mentalidade de você validar antes de tudo? De você realmente sentir que aquilo que você faz seria bom para você também. Então, porque às vezes, gente, eu mesmo, isso foi um aprendizado que eu tive, assim, escreva um texto, eu falo assim, depois que eu escrevi, e a gente escuta muitas vozes na nossa cabeça, né? Alguém falou de um jeito, então fala daquele jeito. Quando você vê você escrever um negócio, depois releia de novo. Fala assim, eu gostaria de ler esse post, eu gostaria de ler esse texto, eu gostaria de passar por essa mentoria. Eu proponho um exercício na mentoria. Depois eu falo, imagina eu ali do outro lado, do outro lado da tela. Eu gostaria de passar por esse exercício? Ah, não, talvez seja. Ah, então por que que eu estou passando para as pessoas? Né? Então, óbvio que não é para a gente só balizar na gente, né? Porque empatia é a gente entender a dor do outro também, não só apenas a nossa. Mas é, em primeiro lugar, a gente validar, a gente fazer esse movimento de eu estou validando aquilo que eu estou passando para o mundo? Sim. Eu confio naquilo que eu estou passando para o mundo? E o segundo ponto, Babi, que você falou mais ali no início, que eu tenho aquela frase, né? Que assim, eu demorei 10 anos, isso, né? Tô falando a frase, não sou eu, mas eu demorei 10 anos para fazer sucesso da noite para o dia. E, gente, isso é muito real. Porque a maioria das pessoas que acompanham hoje em dia, você fala, nossa, essa pessoa que tá super bem e tal. Teve o dia de ontem dela e teve o dia de amanhã, né? Teve o dia do ontem e do hoje, e que você fala, ontem ela não tinha nada, e tem muita história de sucesso hoje na internet que a gente vê isso. Ontem não era nada, hoje é tudo. Só que isso, gente, quanto tempo por trás ela ficou nesse ontem? Porque parece que ontem era um único dia. Então, único dia eu estava aqui dando tudo errado, no dia seguinte estava dando tudo certo. Mas quantos dias estava dando errado até dar certo? E o que que eu estava fazendo nesse processo? Como que eu estava movendo? Como que eu estava, de fato, continuando? Que é aquilo que você falou do bebê. Então, acho E que aí também tá a diferença, sabe, Paty? Essas pessoas que dão certo, elas vão esse 1% a mais. É nesse dia que deu errado que elas não desistiram e continuaram, que levaram ela para o próximo dia, que às vezes não deu certo, mas elas também continuaram. E aí elas conseguiram chegar no dia que deu certo. Porque se elas tivessem desistido no primeiro dia que deu errado, elas não teriam chegado no certo. Então, é todos os nãos que elas receberam até o sim que fez com que ela validasse e estivesse no lugar que ela um dia, né, almejou. Mas todos os nãos que não foram mostrados, que aconteceram, levaram para esse sim. E essa é a mentalidade que ressignifica o desafio. Que fala, ok, recebi um não, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Vou fazer mais um pouquinho diferente, e aí, de repente, chega o sim. Maravilha. Alguém quer compartilhar? Gente, estou vendo os comentários, estou vendo vocês interagindo aqui nos comentários, mas agora é o momento, né, da gente ouvir vocês. Vocês sabem que o Despertando com a Comunidade, ele é muito mais né, de conversa, de troca. Hoje a gente quis trazer esse tema mais envelopado mesmo de mentalidade, para vocês também saírem daqui pensando, né, mudando aquilo que tem que mudar. Mas é um evento por si só de muito mais compartilhamento. E por isso mesmo eu não queria encerrar, né, sem abrir o microfone, sem ouvir vocês, quem tem algo a falar, quem gostaria de falar. Mas a Fátima já está falando ali que foi uma manhã incrível de encorajamento. E é isso também. A ideia é também vocês entenderem que por trás de todos esses passos e dessa jornada que a gente coloca, tem esse fator mentalidade. E que esse fator mentalidade, ele é único para você. E que, de novo, se for para deixar uma mensagem aí,
né? Ele está muito atrelado à confiança que você tem na sua bagagem e o quanto você tem clareza do seu diferencial. Lembrem disso. Se estiver faltando fortalecer a mentalidade, tá faltando confiar na sua bagagem e tá faltando ter clareza do seu diferencial. Beleza? Quem gostaria de falar? Sei que algumas já tiveram que sair por conta do tempo. Marcele falou, transformador, eu nitidamente perdi meu diferencial. Você não perdeu, ele tá aí. O seu diferencial tá aí, porque ele é você, é a sua identidade. Não tem ninguém no mundo igual a você. Ninguém. Menina. Oi, Si. Foi assim que... Não, fui eu sem querer. Fui eu Ah, louca aqui. Fátima falando. Fátima. Bom dia, meninas. Uma coisa que me ajudou muito, eu gostaria de compartilhar com vocês, foi construir aquele círculo dourado, sabe? Por que que eu estou existindo sendo mentora ou sendo consultora? E ontem à noite eu fiquei fazendo isso e refiz, e refiz, e refiz, e ajudou muito, Pati, porque aí você começa, por que que eu existo? O que que eu estou oferecendo, né? E como eu vou oferecer esse tipo da minha existência. Eu tenho 30 anos na área e quando eu digo que amanhã foi muito encorajadora, e eu concordo com tudo que foi dito, porque quando você está tendo resultado, você fala, pô, tô dando certo, tá indo super bem, a autoconfiança vem. E aí você para de fechar novos contratos, novas mentorias, aí você fala assim, e agora? O que que eu vou fazer para buscar esse mercado? Aí começa a entrar a síndrome da impostora novamente, que você já venceu, e aí ela começa a voltar. E aí você fala, opa, opa. Então, assim, e foi muito alinhado com o que vocês disseram, é fortalecer. Gente, eu sei fazer. Eu fiz isso minha vida inteira, né? Eu recebi, como eu coloquei aqui nos comentários, um convite para voltar para o mercado. Aí eu falei, vou ou não vou? É questão de escolha, né? Eu escolhi permanecer no meu objetivo. E minha filha disse assim para mim outro dia: Mãe, eu tenho tanto orgulho de ver você se reinventando após 30 anos do mercado corporativo. Hoje você se faz e está se reinventando. Gente, nem eu tinha percebido isso. Então, assim, Você tem meninas, noção do impacto, né? Assim, muito maior do que, né? é. Assim, nos mentorados apenas é o exemplo que você está deixando de continuar. E eu acho que de todas nós temos, né? Sempre alguém olhando, não importa se é filhos ou não, mas se for ainda mais, né? Isso é mais visível. Mas o Uhum, quanto o nosso exemplo de estar buscando, de estar continuando, que é essa analogia que a Babi trouxe do bebê que continua tentando, né? Se sim, a gente não continua tentando, quem está olhando para a gente está vendo a gente desistir, está vendo a gente ir para o caminho mais fácil, está vendo a gente falar, vou voltar para aquele caminho ali conhecido, porque eu não confio em mim mesma. é. Então, Perfeito, perfeito. é bem poderoso isso que você trouxe, Fátima. E, de novo, né, na hora que bater, porque vai bater, gente, que bom que a gente saiba aqui, que vai bater a síndrome da impostora alguma hora, em algum momento você vai falar que, nossa, errou, né, deu errado, ou fiz um negócio com tanta dedicação e tal, e o negócio não foi com o resultado que eu pensei. Vai acontecer, né, para todo mundo acontece. Por mais que você esteja jogando mais alto ou mais baixo, mas alguma hora o resultado não vai te agradar. E se naquele momento você duvida de tudo, né, você joga por água abaixo, né, você desconecta de si. Então, nesses momentos, de novo, e essa mensagem eu já deixei clara algumas vezes, mas eu gosto de conectar ela aqui com esse momento, que é, na hora que tiver difícil, na hora que essa síndrome da impostora aparecer e você duvidar daquilo que você oferece, lembra de ser apaixonado pelo problema que você gosta de resolver, pelo problema que você resolve. Por quê? A síndrome da impostora, ela aparece quando a gente está oferecendo uma solução que às vezes nem a gente acredita. Então, se você tá lá, tem uma solução perfeita para o meu cliente, e daqui a pouco eu tô com pouco cliente, você começa a duvidar da sua solução. Então, lembre-se que a sua validação ou o seu papel de mentora não mora na solução, mora na sua paixão pelo problema. Então, volta para isso que te conecta mais com o seu mentorado. Qual que é o problema que ele está enfrentando? Então, ele está enfrentando, na verdade, ninguém está me procurando. Eu sou mentora de carreira. E aí,
né? Todos os meus ninguém agora compra mais minha mentoria, ninguém mais quer mentoria de carreira. Se eu ficar pensando assim, nossa, eu não sei mais ser mentora de carreira, eu sou uma péssima mentora de carreira, porque a fulana do Instagram, nossa, a agenda dela tá lotada e ela é uma ótima mentora de carreira. Se eu ficar focada nisso, eu desconecto de tudo. Mas se eu focar assim, beleza, qual que é o problema, né, de uma pessoa que está buscando uma transição de carreira, uma pessoa que quer reinventar sua carreira? Qual que é esse problema que ela tem? E aí você começa de novo a conectar com aquilo que te levou lá, com aquilo que te fez querer compartilhar. Pode ser que chegue uma nova solução para você, que num momento de reinvenção você venha com uma nova solução para testar com seu cliente, para testar com seu mentorado. Então não se apaixone pela solução que você oferece, porque isso sim vai te causar síndrome da impostora várias vezes. Se você se apaixona pela solução e daqui a pouco a pessoa não quer a solução ou não aplica seus exercícios, aí ferrou, né? Então é se apaixonar pelo problema. Eu falei disso, queria até ler para vocês, depois eu mando no grupo, na verdade, mas eu tô me aventurando, coisa que eu nunca fiz antes, no Threads do Instagram, né? Tô experimentando ali para ver como é que é. E achei assim descomplicado, as pessoas conversam quando eu vejo que você está conversando com gente que, né, você nem conhece, e é muito nichado. Então eu percebi que estava chegando muita coisa para mim de mentoria, diferente do Instagram. Instagram para mim, gente, o meu, por mais que eu falo muito de mentoria, o que vem para mim é estilo de vida, é coisa no campo, é viagem, porque é a coisa que eu vejo mais. Mas no Threads está vindo bem nichado. Então veio um post de uma mentora falando assim, gente, o que vocês fazem quando o seu mentorado não aplica os exercícios que você faz? Porque, pelo amor de Deus, eu faço tudo, tô lá e o mentorado não aplica nada. O que vocês fazem? Aí eu fui lá olhar os comentários. E aí tinha um tanto de gente falando, não, porque eu tenho isso, eu tenho esse processo, eu tenho aquele outro processo, eu tenho não sei o que, né, vários processos para o meu mentorado fazer. Eu fui lá e respondi assim, e vou falar para vocês o que eu respondi. Já comecei sendo assim, né? Eu já tô invadindo uma pessoa que eu nem conheço lá comentando. Então, eu já pedi a licença e falei, para mim, tá? Falei assim, comecei assim. Mentoria não é aula, nem conteúdo, tá? Escutem isso, gente. Mentoria não é aula, nem conteúdo. É acompanhamento. Tem que ter método? Sim. Tem que ter tarefas e ferramentas? Também. Mas se o mentorado não está aplicando, mostra que o processo está mais parecido com a escola do que com mentoria. Seja apaixonado pelo problema do seu mentorado e ajude ele a resolvê-lo, e não pela solução que você criou. E é isso. Se a gente está apaixonado pela solução, eu estou duvidando o tempo inteiro do meu processo. Aí eu vou lá e falo: meu mentorado não aplica nada que eu faço, então meu processo é horrível. Não, você não está vendo qual que é a dor dele. Você está tão obcecado pelo seu processo lindo, pelas ferramentas que você criou, que você não está vendo a dor dele. Então conversa com ele, entende? Por que será que ele não fez? Qual que é? Porque isso é o lugar de humildade de novo, assim. Como que eu posso te ajudar a criar então uma outra solução para isso, com base na minha experiência, naquilo que eu sei? Faz sentido? Tá super. E aí a gente sempre fala isso também, né, Paty? É importante da gente ter essa bagagem, porque eu falo dessa caixinha de ferramentas que a gente leva, porque a gente tem que ter, né, um esqueleto do que a gente cria pro mentorado, mas é na escuta que a gente entende o que a gente vai tirar para oferecer para ele, né? Se você está falando de meditação e o seu mentorado ele tem uma vasta experiência, às vezes até maior do que você em meditação, às vezes essa não vai ser a ferramenta legal para você oferecer para ele, você tem que pegar na sua caixinha de ferramentas que você leva para a mentoria uma outra opção que vai ressoar com o seu mentorado. E aí que tá você ouvir e entender o que é a necessidade que ele tem, o que você oferta, né? Aonde você está nesse degrau que você consegue dar clareza para o seu mentorado, porque é aí que está o grande ponto, né? A gente mastiga muita coisa e oferece com mais clareza para fazer sentido para o mentorado, para que ele se desenvolva. Perfeito. Maravilha. É isso. Lívia falou: a mentoria não deve ser engessada, apenas estruturada. É isso aí. Exatamente. Gente, muito bom. Foi ótimo. Passamos um pouquinho do tempo, mas essa era a ideia mesmo. Sabemos que esse tema é um tema mais profundo, é um tema que talvez vocês vão refletir mais aí durante, né, o dia de hoje, dia de Halloween, né? Então, é bem propício aí para um tema de mentalidade. Mas é isso. Meninas, queria também contar, acho que falei já no grupo, mas só, né, recontar aqui que hoje a gente está reabrindo as inscrições para a turma 2, então a gente vai deixar 24 horas para pegar todo mundo, né, que ficou atrasado da semana passada, que não deu
para entrar, enfim, essas pessoas que quiserem entrar ainda poderão entrar no dia de hoje, tá? Então, se quiserem recomendar para alguém, ou se tiver alguém que vocês conhecem que está interessado e que não conseguiu o prazo da semana passada, no dia de hoje, a gente vai ficar aí 24 horas aberto para novas pessoas se juntarem à turma 2, tá? Muito obrigada. Vejo vocês agora no próximo, não sei se é na próxima semana, é na outra. Não é isso, Babi? Isso Não, aí. na próxima. É A na gente próxima. Vamos liberar o calendário hoje de conteúdo para vocês do mês, tá bom? Que aí vocês já se programam e vai ter papo muito bom aí na sequência da nossa convidada que em breve vocês conhecerão. Eu e a Babi conhecemos muito bem. Talvez vocês ainda não conheçam ela, acredito que quase ninguém, né, conheça ela, mas é uma pessoa que vai trazer um conhecimento bem importante para o momento de jornada de vocês. Isso aí. Muito obrigada e vejo Obrigada, vocês meninas. na próxima semana. Beijo. Tchau, Tchau, beijo. Até gente. mais. Obrigada. Tchau.